Estamos de volta e antes de voltar ao debate, gostaria de agradecer a todos os colaboradores da campanha dos Devotos de Nossa Senhora da Piedade. É através da sua doação que levamos toda a programação da TV Horizonte até a sua casa. Hoje, no Horizonte Debate, discutimos de forma especial a depressão, a melancolia e os embates desses dois problemas. Uma síndrome, como o Dr. Maurício colocou, e outro, uma sensação, uma experiência com a vida moderna. Como que o trabalho social, o pertencimento e a utilidade, Sônia e Marta, podem ajudar essa senhora que está assistindo a gente e que já não sabe o que fazer mais? Olha, senhora, Fique à vontade. você pode acreditar que essa sensação de pertencer a um grupo é tudo de bom. Pertencer a uma família, pertencer a qualquer grupo, um grupo religioso, um grupo de pessoas que pensam nos outros. E, de fato, estar fazendo alguma coisa pelo meio ambiente e pelas pessoas, pela comunidade. Isso é tudo de bom. Isso ajuda a dar sentido à vida. Nós precisamos de ter um sentido, metas para a vida, senão nós paramos de viver, né? Então, tem que ter um sentido para a nossa vida. O sentido pode ser exatamente essa crença, inclusive, que você precisa salvar a sua alma, né? Agora, quando a pessoa está deprimida, ela costuma dar sinais e esses grupos, eles começam a perceber, porque a pessoa que não é assistida, que está em casa isolada, realmente ela não tem para quem falar. Hoje ninguém quer ouvir, ninguém quer saber, se pergunta como vai você. O outro já não quer nem mais, a pessoa não quer nem ouvir, porque se a pessoa falar assim, não, hoje eu estou meio ruim, olha, está na hora de eu fazer um lanche, Sônia, eu trabalhar. Eu me lembro de um contemporâneo nosso de Federal, Sim. José Paulo Giovanetti, que ia dizer que a depressão é a falta de investimento de afeto do sujeito. O sujeito que não investe afeto em nada, ele vai acabar não pertencendo e embotado mesmo. Perfeitamente. Marta, o que dizer para essa pessoa que agora está prestando atenção na gente e querendo esse alento? Pois é. Olha, foi citado aqui pelo Jairo e pela Sônia a respeito desse pertencimento, né, ao grupo. Ele é importante não só por causa dessa questão de a gente ter um sentido, ter uma meta, até por causa do movimento em si, por causa de ter uma atividade, né, por causa de desenvolver mesmo conhecimento, raciocínio, aprender tarefas, se municiar de mecanismos que fazem com que a pessoa até possa utilizar isso do ponto de vista profissional, né? E a questão do afeto é fundamental, porque você vê, às vezes, os pais com os filhos dentro de casa. Na nossa conversa anterior, o Dr. Maurício estava citando sobre isso mesmo. O filho e a Sônia, o filho no computador, o pai no outro computador, a mãe em alguns afazeres, não é? E, na realidade, quando eles vão dormir e se levantam, cada um vai desenvolver uma atividade. Então, a principal coisa que foi o cerne da união daquela família, que é o afeto, não foi trocado. Marta, sem amor, né, nós não seremos nada. Sem amor. Amor é isso. Amor é se sentir ligado ao outro. Sim. Aí, doutor Maurício, quando o cidadão bate lá na porta do consultório e ele quer amor, ele quer que você receite amor para ele de qualquer jeito. Qual que é, nesse momento, o dilema da ciência que é oferecido ao cidadão para dizer assim, olha, eu tenho uma resposta. Siga essa receita que eu estou te passando aqui agora, ela é azul, você vai deixar uma via lá na... Como que é pensar esse dilema, a solução desse dilema? Eu estava aqui pensando esse dilema que quem está nos assistindo deve estar se colocando. Até onde o que eu sinto é uma questão adaptativa ou desadaptativa, até que ponto é uma doença. E uma doença pode levar, inclusive, ao suicídio. É sabido, os dados da Organização Mundial de Saúde,
que 95% dos suicidas têm algum distúrbio psíquico. Se identificado e tratado, poderia evitar isso que hoje está em torno de 1 milhão por ano no mundo e 12 mil aqui no Brasil. 1 mil por mês. Sim. E a maior causa é a depressão, não tratada. Então, esse dilema, que quem está nos assistindo certamente tem o que fazer perante esse desconforto, acredito que todo profissional que atende também, ele vive esse dilema. Porque, por um lado, tem, como eu já enfatizei antes, aquele quadro depressivo que pode ser decorrente de uma doença, de um problema de tireoide, uma intoxicação, e que aí tratado está curado. Ou de uma depressão endógena, que um remédio vai melhorar. Ou de uma depressão por questões psíquicas, que uma psicoterapia, uma psicanálise vai também dar conta. Mas tem aquela que é, digamos, uma angústia existencial, uma desadaptação a uma sociedade que culturalmente hoje tem alguns imperativos de que você tem que ser feliz, você tem que ter sucesso, você tem que consumir, e que se você está desconfortável perante a isso, a ciência, que é um outro mito, tem algo capaz de te curar disso, de te resolver nisso. Né? E aí o profissional, ao te receber, ele tem que estar sabendo até que ponto essa é uma questão do sofrimento do existir, que você tem que lidar com essa falta que já foi dito aqui, que gera angústia, mas que você tem que resolvê-la na medida que você vai entendendo que nós não somos completos, que nós não vamos ter tudo, que não vai ter essa realização plena e que algum nível de angústia pela falta a gente tem que conviver com ela. E essa não vai ser remédio que vai curar, até porque ela não é doença, ela está num outro nível do dimensionamento psíquico, mas tem aquela que a gente tem que estar atento e que, se não tratada, pode levar ao suicídio. Aí eu diria, perante esse dilema, procure um profissional. É a melhor coisa que você tem que fazer, porque aí vai se diagnosticar e o profissional, às vezes, tem que não só ter o preparo, mas a postura ética de dizer, olha, esse sofrimento que você está tendo, essa é a dor do existir, você tem que aprender a conviver com ele. Vai dizer assim, e se você não está dando conta, então eu vou te encaminhar para um psicólogo, para uma mas terapia. Você não vai me receitar nada? Não tem nada que você possa me... Quando eu vivo esse dilema, eu digo, não, eu não vou te receitar, porque se eu te receitasse, eu estaria te remetendo a uma fantasia de que tem algo que vai resolver essa dor do existir e você estaria indo por um caminho que ainda vai aumentar mais essa dor. A pílula do prazer, né? Será que isso existe, né? Eu estou pensando aqui agora no rei do Butão, que é um país encravado ali entre a China e a Mongólia, que fez o PIB, né? O padrão interno bruto, o FIB, felicidade interno bruto, onde ele avalia junto aos seus súditos, a população daquele país, o quanto que as pessoas eram, no fundo, felizes. Eu acho que a insistência é uma insistência da utilidade, é uma insistência do pertencer, é uma insistência de entender que a felicidade, eu vou voltar aos estoicos, ela é modesta. A insistência, eu acho que a insistência, a gente tem que insistir em ser feliz. A gente tem que entender o que é felicidade. Se é esse consumismo ou se é alguma coisa mais modesta, não é? Entendeu? Porque o que nós temos também de pessoas que são extremamente poderosas, economicamente falando, como cliente e como pessoas que a gente conhece e que não se contentam com coisa nenhuma. Insaciáveis, né? E ainda são até mais depressivos. Por quê? Não tem o fusquinha do sujeito que nos assiste agora, ele tem um Land Rover daquele grandão, ele não tem nada para... Nada a desejar, né? A insistência, Tom. Eu vou insistir em algo que me parece que a cultura contemporânea tem induzido muito as pessoas a buscar essa solução milagrosa da dor do existir na ciência.
dentro de um mito que a ciência tem solução para tudo. É. Não é raro chegar no consultório pessoas que, face a determinados desconfortos que a vida traz, mas que não constituem doença, elas vão na expectativa que a cultura contemporânea de consumismo exagerado de tudo, inclusive da ciência, impõe para ela que tem ali um remédio que vai curá-la. Sim, com certeza. Agora, eu fico pensando, Marta, num ponto que... Então, nesse sentido, ela é um pouco vítima também. Porque, assim, olha, se eu tenho um desconforto, a informação me diz que isso pode ser uma doença, ou que é uma doença, ou que é alguma coisa que a ciência vai me curar. Quando, na verdade, a ciência não cura a dor do existir. Agora, imagina quando a gente pensa o exatamente. fator, Marta, que você colocou da família, quando esse membro familiar, em geral a mãe ou a avó que toma conta dessa criança, ela pensa que ela tem o poder de prevenir que essa criança e que esse jovem que vai crescer, ele não vai sofrer. Eu vou tentar cercar o tempo inteiro para que o sofrimento não aconteça. Na hora que o sofrimento vem de frente, no Enem, que é inevitável de acontecer, na namoradinha que vai dar o pé nesse menino. Mas como que acontece? E a tristeza vem, inevitavelmente. Na verdade, você citou a maior causa de sofrimento de um ser humano, que é a superproteção, que é aquela invasão. E acontece com os pais, mas acontece muito com as mães, que em nossa cultura ficam com essa tarefa, embora já trabalhemos fora, as mulheres, né, mas de cuidar dessas algumas partes mais detalhadas da rotina diária dos filhos. Então, é o que o Freud postula na teoria dele, né, que é algo que a pessoa muitas vezes tem que ir para o consultório para resolver. O que é que eu tenho que fazer para ser eu mesmo, porque a minha mãe quer que eu seja médico, advogado, meu pai é pastor, que eu seja pastor, meu pai é sapateiro, que eu seja sapateiro, e que eu seja educado, que eu fale assim, assado. Marta, doutor Maurício, Sônia, obrigado pelo aceite do convite de fazer um Horizonte Especial tão didático e, ao mesmo tempo, tão tocante às pessoas. Pois é, eu gostaria só, desculpa, de lembrar as pessoas que elas procurem o profissional, procurem os profissionais. Sim, o programa de hoje fica por aqui. Interaja conosco, envie sugestões de temas para o nosso e-mail. Obrigado pela sua companhia, fique bem e até o próximo programa. Tchau!